Como foi juntar os detalhes para escrever a melhor história brasileira de aviação? E se eu conseguisse juntar o piloto que foi salvo com o comandante que o salvou? Esse vídeo é tão bom que eu vou pedir o like antes da vinheta. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com você? Tudo bem. Se você não assistiu o vídeo com a melhor história brasileira de todos os tempos da aviação, que saiu aqui no episódio 1072, então assiste aqui antes, porque hoje é um vídeo mais do que especial. E eu estou muito feliz da Insider estar participando junto com a gente dessa história maravilhosa. A gente chegou no final do ano. E é a hora de não só garantir os presentes para os amigos, como também para a família. E também para você se autopresentear. A Insider tem uma nova embalagem mais do que especial, que além de ser linda, ainda é sustentável. Feita de papel e 100% reciclável ou reutilizável. Quer dar um presentão para quem você ama e para o seu bolso? Então use o meu cupom LITO15, que você ganha ainda mais 15% de desconto em toda a loja da Insider. Eu já garanti as minhas tech t-shirts que eu amo, as cuecas e as meinhas também, que eu adoro. Então, valeu Insider. Bem, aquela história que eu fiz começou apenas com um recorte de uma revista militar, em que dois comandantes da Varig recebiam a medalha de honra ao mérito Santos Dumont por terem salvo um piloto perdido na noite sobre o litoral de São Paulo. Mas qual que era essa história? Eu comecei a pesquisar quando recebi o relatório do CENIPA, um relatório ainda datilografado e microfilmado. Através do relatório, que estava muito ruim de ler, eu consegui identificar um nome do piloto que havia se perdido. E por ser um nome não comum, eu até consegui encontrar ele pelo Instagram. Fiz contato e era ele mesmo. Ele até ficou surpreso de eu saber sobre esse acidente, já que ele nunca tinha falado disso para ninguém, com medo ainda que tinha acontecido na época da ditadura. Então, juntando o relatório, as informações do Vlamir, a história foi nascendo. Mas parou numa informação crucial. O relatório falava de um voo RG-993, que teria ajudado esse avião perdido. Só que esse voo não existia nos timetables da Varig. Pelo menos eu não encontrei um timetable de 1976. E no ano de 1979, esse número de voo era uma etapa entre Rio de Janeiro e São Paulo, Campinas, que usava o aeroporto de Campinas, feito com um DC-10. Acontece que o relatório falava que o primeiro contato com o Varig tinha sido no través de Itanhaém. Logo, não poderia ser esse voo. Então, sem conseguir essas informações, a história estava morrendo. Até que eu decidi ir para o Twitter. No Twitter, perguntei se alguém conhecia Egon Erich Stahlbaum, já que o nome Marco Antônio Gonçalves da Silva retornava milhares de homônimos na minha busca. Eram os dois comandantes que tinham recebido essa medalha de honra ao mérito Santos Dumont. Depois de 30 minutos, o Twitter, através do Telmo Curcio, me passou o WhatsApp da filha do Egon. E aí, a história pôde ser contada. Mas ainda ficaram algumas dúvidas. E nada melhor do que juntar o comandante Gonçalves, o piloto Vlamir e o comissário Marçal, que estavam no voo RG-993. Sente, porque você vai ver a parte 2 da melhor história brasileira de todos os tempos. Bom, aí, Vlamir, tudo bem, meu velho? Como é que tá? Tudo bem? Contigo. Tudo bem. Prazer, super prazer. São 46 anos, meu velho. Nossa, são muitos anos, né? Caramba. Era um garotinho de 18 anos aí, Vlamir. Muito obrigado, é um prazer vocês estarem aqui para a gente tentar reviver aí esse dia maravilhoso que foi lá em 1976. 1 de agosto, né? Não, julho. 1 de agosto. 1 de agosto. Infelizmente o Egon não está aqui para conversar também com a gente. Isso. Mas temos o Marco, o comandante do voo aí, que estava dando instrução para o Egon, né, Marco? Sim. E a gente já conversou aqui um pouquinho, né? Tava conversando com o Marçal agora. O Marçal tem uma dúvida em relação a esse voo, em relação ao que o Egon anotou na caderneta e
será que esse voo realmente saiu de Porto Alegre ou ele vinha de Assunção? Você lembra disso, Marco? Olha, eu lembro, Lito, que teve uma época que os voos para Porto Alegre levavam o número 993. Foi uma época que estradulou tudo. Eu vi nos bastidores o Marçal falando contigo, e é verdade. O voo era o 121, saía de manhã e chegava 2 horas, 1h30 no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, o Marçal está absolutamente certo. Mas eu lembro que teve uma época que misturaram a numeração, não sei por que razão, mas algo me é familiar com o 993. Uhum. Mas o voo é esse. Então é porque eu vi na transcrição, né? Na transcrição do CENIPA ou do CIPAE, tem lá RG 993. Esse era o call sign do voo. Tinha alguma coisa. Eu lembro, não me é totalmente estranho, não. Eu lembro alguma coisa. Ah, eu tenho umas perguntinhas para fazer aqui. Eu acho que o Vlamir tá até emocionado ali de. Você nunca tinha visto ele pessoalmente. Quer dizer, continua sem ver pessoalmente, mas agora tá vendo um rosto, pelo menos, né? Verdade. Eu também não. Nós falamos muito aquele dia, mas depois perdemos completamente o contato. Ainda fui convidado por alguns amigos para ir no Aeroclube para conhecê-lo, mas muita atividade, não deu para ir. Mas está sendo maravilhoso agora. Mas legal a gente poder se encontrar, né? É uma coisa assim meio até estranha, né? Porque são muitos anos, uma coisa que aconteceu e é muito esquisito até você falar, encontrar as pessoas naquela época, né? Muito doido. Muito doido. Mas essa história toda até fez até amigos que eu não via assim, 40 anos entrar em contato comigo, né? Porque viram a história e aí entraram em contato comigo, aí ficaram com contato, né? Aí falou, puxa, aí as pessoas começaram a entrar em contato comigo. Muito legal, muito legal. Isso representa o valor que a história tem, não é, Vladimir? Mas com certeza, com certeza. São poucas histórias que acontecem dessa maneira, que dá tudo certinho, né? E acaba tudo feliz. Então é muito legal isso, né? A gente poder contar a história. Aliás, eu nunca contei muito essa história, né? Assim, às vezes os familiares estavam assim, pô, mas o que aconteceu e tal, não sei o que lá, porque foi uma época, uma situação assim muito estranha, né? E foi muito abafado e tal. Então eu acabei nunca contando, nunca assim. Também acho que não tinha o porquê também, né? Mas aí, na hora que o Lito entrou e mostrou dessa maneira, ficou muito legal, né? Porque você acaba revivendo uma história, né? E ao mesmo tempo as pessoas que não acreditam que possa acontecer, as pessoas ficaram doidas. Eu falei assim, puxa, tive algumas ligações, pessoas que viram, que acompanham o Lito, né? Que eu nem sabia que acompanhavam, né? Me ligaram, muito legal. Quando eu liguei pro Vlamir, porque assim, primeiro eu fiquei sabendo da história através de um antigo chefe do CENIPA. E aí ele falou, você viu isso aqui? Saiu numa revista militar falando dessa história, que foi justamente a entrega da medalha de honra ao mérito Santos Dumont, que você e o Egon receberam, comandante. Isso. E aí eu não conhecia a história. Aí eu falei, bom, eu preciso pesquisar isso, porque essa história rende, é uma história muito bonita para ficar guardada só numa revista militar. E aí eu comecei a procurar, e aí eu consegui esse relatório microfilmado, assim, em péssima qualidade, o relatório do acidente. E lá eu vi achei o nome, né, do piloto que tinha se perdido, que era Vlamir, e o sobrenome dele. Eu falei, bom, esse nome com esse sobrenome deve ser fácil de achar. E eu digitei na internet e acabei encontrando ele no Instagram, e foi fácil conversar com ele. Mas ele ficou meio ressabiado, isso eu não contei na história. Porque quando aconteceu o problema lá, que ele acabou indo para o quartel, prestar depoimento e tudo, o pessoal falou para ele, isso não é para falar com ninguém. E ele guardou esse segredo aí Muitos anos. há muitos anos. E quando eu liguei, ele achou, nossa, será que é alguém do militarismo está me procurando aqui? Então eu tive que explicar, né, toda essa parte
da história, né? E colocar no contexto histórico, né? Que realmente o Brasil estava num regime de exceção ainda, Sim. e as comunicações não fluíam de maneira, né, adequada e tudo mais, então é sempre bom a gente situar esse período. Mas eu fiquei com algumas dúvidas, né, em relação a quando eu conversei com ele, porque ele lembrava de alguma coisa, mas faltava a informação do que estava acontecendo lá no cockpit do 737, que era você e o Egon. Assim, como é que você. Na hora que vocês receberam o chamado lá do controle para auxiliar, que tinha um avião perdido, como é que vocês gerenciaram essa situação? A primeira coisa que teve que se fazer, Olito, foi ver a nossa real situação. O que nós Uhum. tínhamos de combustível ainda, não era um voo de passeio, eu tinha vidas humanas a bordo. Quer dizer, da mesma forma que eu iria, ou como fui, ajudar o Vlamir, eu tinha que cuidar de quem estava comigo. Sim. Então, em seguidinha, vimos autonomia, etc, etc. Tal. Falamos com a Varig, o Egon falou com a Varig, que fatalmente alguns passageiros perderiam voos de conexão. A Uhum. companhia se comprometeu em resolver tudo isso após o pouso. Garantimos um pouso de emergência em caso de pouco combustível a bordo e Uhum. partimos para a missão. Recebemos uma frequência onde ficou o Vlamir e a gente. E aí começamos a conversar e criamos uma operação para ter sucesso. E graças a Deus teve. Nossa, que sensacional. Eu tinha imaginado isso. Primeiro, né, você tinha que preparar ali o seu avião e ainda comunicar para os passageiros. Chegou a ser comunicado para os passageiros nesse momento ou foi só Sim, aí depois que que aconteceu? entra, aí que entra o meu amigo Marçal. Eu chamei o Marçal, brifei o Marçal, pedi para o Egon ficar na cabine e fui com o Marçal para a cabine de passageiros. Aí me apresentei, expliquei o que queria acontecer, detalhes, voo rasante, talvez eles vissem as ondas do mar, que seria um voo muito próximo, que não se preocupasse. E qualquer coisa, que procurasse o Marçal. A gente ia estar envolvido lá com a operação. E aí, então, logo depois desse aviso, a gente iniciou a operação ali, delineada na hora. Eu falei para o Egon, Egon, o que tu acha? Vamos fazer isso, isso, isso. Ele falou, claro, sem dúvida nenhuma, esse é o caminho. Depois, com mais detalhes, se tu quiser, eu conto como é que foi a operação. Mas o Sim, briefing inicial é esse. tá. Inclusive o Marçal aí, para quem não conhece o Marçal tá uniformizado aí, com o uniforme da época de comissário. Ele era É, o 01. Como é que você chama? Não primeiro era comissário. primeiro comissário. Ele era o Na primeiro comissário. nacional. E Sim. na internacional era chefe de equipe. Ah, tá. E ele estava nesse voo, então ele era o primeiro comissário desse Perfeito. 737, e aí teve que gerenciar os passageiros ali. Não sei se ele falou na hora, se só falou depois, que ó, a gente vai demorar, vai atrasar a chegada. É, Mas o briefing a gente fez junto, Lito. aham. Depois é que eu tive que ir lá para frente, que aí eu deixei meio com um sorriso, falei, olha, vocês estão na mão do Marçal agora, qualquer coisa é com ele. E saiu-se muito bem, como era de se esperar. Eu sei que vocês pediram, né, uma frequência livre, né, para Isso. conversar com o Vlamir. E nesse momento, o Vlamir, você não sabe nada onde você está. Você só está você está acima da camada, só não vê luz nenhuma, tá tudo Não, escuro. Tá? só acima da camada, começa a escurecer, começa o pôr do sol, a camada dourada, depois começa a escurecer muito. Vejo as estrelas, mas continuo em cima da camada, né? E aí que a gente Aham. começa a funir, aí quando ele entra, que ele fala, se não me engano, até ele pede para fazer alguns movimentos para ver se realmente nós estávamos conectados em posição e tal, e aí começa os procedimentos, né? Você lembra, Marco, como que foi o que vocês fizeram para conseguir achar? Quem achou? Vocês acharam o Vlamir ou o Vlamir avistou vocês? Vamos dividir o prêmio. A gente fez a operação, mas foi o Vlamir que identificou. Estou vendo os faróis, comandante, estou vendo vocês. O Ah, que a gente bolou, Lito e Vlamir e o meu querido Marçal, é entrar para dentro do oceano,
voltar no número da praia, mais baixo possível, porque eu sabia que ele não estava alto, baixíssima velocidade, o avião todo flapeado e os faróis ligados. Tudo que era farol que tinha para ligar, eu liguei. Parecia uma árvore de Natal voando. Aí eu digo, vamos ver se o Lito vem a gente. A memória não me é exata, eu não sei se eu fiz a mesma operação 2 ou 3 vezes, se eu fui dentro da água e voltei. Na segunda ou na terceira, o Vlamir falou, estou vendo vocês. Aí foi o prêmio que a gente queria. Isso eu lembro. Foi isso mesmo, Vlamir? São memórias, é muito tempo, né? Você está contando e a memória vem vindo, né? Aí a gente vai relembrando, realmente foi assim, na hora que eu comecei a avistar a luz e vocês muito próximo, né? E dava para ver, eu falei assim, pô, legal, é agora. Na realidade, ontem eu estava fazendo esse comentário, eu estava imaginando, a minha preocupação era de, tipo assim, estava me levando para o oceano e eu ter que pousar na água. E não estava, porque eu não tinha trem, né? Quer dizer, era fixo. Então eu falei assim, eu vou pilonar se eu entrar na água. E eu preciso descer de uma maneira pousar, de qualquer jeito. Então a minha preocupação antes de entrar na nuvem era essa, porque eu lembro que ele me falou, nós estamos indo para o mar, né? Para a gente poder, você tentar fazer a descida e tal. E aí foi minha preocupação. Eu falei assim, nossa, eu vou pilonar, como é que eu vou entrar, né? E isso era a minha preocupação maior, né? Então, ninguém queria, não é, o Vlamir, que você pousasse na água. O empenho todo foi te botar na beira da praia mesmo e conseguimos. Mas então, foi verdade. No momento que o Vlamir falou, estou vendo vocês, primeira preocupação, de que lado? Aí eu vou ser sincero, não me lembro. Mas o Vlamir falou, estou vendo vocês à minha esquerda, digamos. Então Isso. ficou fácil de dizer para o Vlamir quantos graus ele tinha que dobrar, exato, virar à esquerda e seguir para a praia. Ele falou, você quer ver a praia, comandante? Eu falei, vai, mantenha esse rumo que tu vai ver a praia. E era o tempo todo, como você estava o piloto que estava voando era o Egon, e você estava mantendo a comunicação o tempo todo. Sim. Não, a gente revezava, porque na verdade estava no piloto automático, não é, Polito? Ninguém ia fazer uma operação dessas voando na mão, baixa altitude, nem coisa nenhuma. Tivemos bastante tempo para planejar, para identificar o que faríamos, mas sempre com o piloto automático, fazendo todas as curvas bem planejadas, nada abrupto, para também não assustar os passageiros. O Egon ajudou muito, sem dúvida nenhuma. E quando o Vlamir viu os faróis, então, a gente foi uma festa na cabine só. Foi. Todo mundo aplaudiu. Agora eu não entendo uma coisa, né? Como que vocês conseguiram me achar no radar, né? E as torres não. E é isso que eu achei muito estranho, porque não, assim... Não, Vlamir, não houve radar nenhum, Vlamir. Foi tudo caça. Foi caça. Foi caça de verdade mesmo. Um jato procurando um aviãozinho. Foi caça. Nós caçamos vocês. Essa era a dúvida que eu tinha ficado, principal quando eu falei com o Vlamir, porque ele me passou essa informação que vocês tinham avistado ele pelo radar. Não, informação que eu tinha. Mas eu falei, mas o 737, aquele radar, aquele RD, aquele antigão, aquilo não servia para nada, era o Stevie Wonder, né? Ele nem pegava meteorologia e mal e porcamente pegava coisas metálicas. E eu fiquei pensando isso, será que eles realmente pegaram um eco de alguma coisa? E tanto é que eu até falei isso na história, mas não teve. Foi não realmente teve. Juro que não teve. Visual total, né? Nossa, então foi pior ainda o negócio. Não, foi caçada, pode acreditar. Nossa. Acho que foi uma meia hora, não foi? Mais ou menos isso. Meia hora. Porque eu tinha tirado mais ou menos, Marçal, uns 50 minutos para fazer a operação. E demorou uma meia hora. Por isso que eu fiquei em dúvida se eu tinha ido para dentro do oceano e voltado 2 ou 3 vezes. Não me lembro. Mas ou uma ou 2 vezes sem sucesso. E aí começa a dar aquela preocupação, né? E na terceira, estou vendo vocês. E em nenhum momento vocês avistaram o Cherokee, né? Não tinha como ver.
Não tinha. Você estava com o farol, você sabe se você estava com o farol aceso, Vlamir? Ou será que Sim, nem funcionava? Tava, tava. né? O painel que não tava, mas o farol e a estrobo, sim. Eu fiquei Tá? pensando também, assim, porque quando você avistou eles e falou, ó, eu tô te vendo à esquerda, e aí eles passaram qual a rota, né? Qual o rumo que você tinha que seguir para ir em direção à praia. Exatamente. Mas a tua bússola ela não estava confiável, né? Então Não, você chegou a não. olhar no Falei até HSI. ontem. A minha preocupação estava no seguinte: como eu não tinha a bússola, quer dizer, eu ia pela orientação deles, e aí ele foi me falando o que eu tinha que fazer, né, o posicionamento, e aí onde eu ia com o isqueiro, lendo o que eu tinha do horizonte artificial e do altímetro. Era onde eu Nossa. estava me baseando para poder não ter nenhum acidente, né, saber exatamente onde eu estava para me comunicar e me posicionar com eles, né? Então, Eu Eu me falo, lembro, eu lembro que foi uma coisa assim de 30 graus à esquerda vai resolver o teu problema. E exato. aí ele ainda me perguntou, e o rumo? Eu falei, não te preocupa com o rumo agora. É 30 graus à esquerda. O que aparecer, fica nele, que vai dar certo. E não é, e eu, teve. e eu falei pro Vlamir, assim, eu falei, a chance de sobreviver voando à noite com um ADI, com horizonte artificial, É, né, sem iluminação, passando em camada, poucos pilotos sobrevivem a isso. Ele deu uma- não foi sorte só, né? Ele teve, claro, teve a expertise ali Benção. de alguém jovem que está ali no comando, né? Está olhando é. tudo. Isso foi Não, uma benção. A palavra é antena. benção mesmo. É, É. É verdade, cara. eu pensava assim, meu copiloto é o JC. Isso. Eu vou enfrentar isso, assim, foi na época assim, eu lembro que foi assim muito difícil, mas eu tinha uma calma, estava com uma calma tremenda. Aliás, eu nem entendi o porquê que eu estava daquela maneira, com a calma, conversando, tentando, e eu estava com calma desde que estava perdido lá atrás, eu estava com calma, É entendeu? verdade, Então, é verdade. eu não estava assim apavorado ou vai acontecer alguma coisa. Eu sabia assim, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia morrer. Pronto. Então assim, eu tinha que resolver. O máximo que podia acontecer eu morrer. Então eu tinha que fazer o possível para não ocasionar nenhum acidente maior, né, e tentar pousar a aeronave. Quer dizer, era o que eu tinha na cabeça. Assim, perdido por perdido, eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu lembro muito bem disso. Então assim, eu tentei manter o máximo de calma possível, né? E aí eu consegui realmente conversar, poder me atualizar ali daquele momento. Isso eu lembro bem. Eu Mas lembro, foi difícil. inclusive, eu lembro, inclusive, Vlamir, veja que interessante isso. Quando ele viu a praia, eu falei, bom, o posto está garantido. Mesmo que Uhum. tivesse um pouquinho de combustível, ia dar certo. Eu ainda Ah, recomendei a ele, não sei se ele fez, vou descobrir agora. Eu falei, Lito, não, Vlamir, dá uma passagem para espantar o pessoal da praia. Pô, Porque eles nem lembro que gostam. foi o que eu fiz. É Porque na verdade? realidade foi Aí, ó, verdade, é isso aí. Porque isso daí. quando eu entrei, saí da camada, eu dei muito de cara com um parque de diversão. E aí eu saí, fui de volta para o mar, que eu passei assim, eu fiquei com medo de pegar na roda gigante, saí, aí realmente eu fiz isso. Dei uma passada, quase um rasante, para ver aonde está, porque na realidade eu estava procurando vento, para onde eu poderia pousar, porque eu falei, se eu pegar uma cauda aqui, eu não sei quanto que tá, aonde eu vou parar, né? E se eu vou parar, né? Então eu estava tentando achar um vento de proa. Aí eu peguei, fiz realmente isso. Passei, fiz a rasante, não tinha ninguém na praia. Assim, eu olhei, assim, em geral não tinha ninguém. Fui para o mar novamente e eu comecei a sentir o avião mais denso. Aí realmente estava muito pouca gasolina, mas ainda tinha gasolina, porque uma das coisas que eu fiz, que eu lembro muito bem, tipo assim, eu reclamava muito da gasolina, mas eu sabia que eu estava com um pouco mais, mas eu reclamava muito, porque meu pavor era o seguinte, sabe, todo mundo, off, acabou, entendeu? Não tem gasolina, então eu ficava, que eu tinha pouca gasolina, eu ficava sempre repetindo a mesma coisa, né, para todo mundo agilizar, né, então, aí eu falei, bom, aí eu peguei e fiz esse contorno realmente, que foi falado, fiz ele, olhei, não tinha ninguém, para eu poder entrar lá na perna do vento novamente, lá no mar,
balizar para a base para entrar na final já vim embaixo para falar, agora pousar, não tem jeito, é desligar tudo e destravar a porta e desligar o magneto, tudo. Ele só veio planando e eu tentando entregar quase numa velocidade de stall, né, para eu não demorar muito, porque eu estava também, outra coisa que eu estava preocupado é com areia fofa. Então eu sabia que eu ia pilonar também. Então eu tinha que ir muito perto da água, então a minha preocupação estava em ficar na margem da água para eu quase entrar num stall, entendeu? Para poder deslizar legal. Tanto é que no primeiro toque, ainda o avião levantou, eu tentei segurar ao máximo para ele pegar quase o rabo, né? A cauda para eu poder descer e quase ele foi para a água, né? Ele foi para a água. Tanto é que o pessoal depois eu pedi para me ajudar a tirar o avião da água, né? Porque na hora que eu bati senti a batida na barraca, quer dizer, eu não sabia que era barraca, tá? Eu só vim saber depois que era barraca de cachorro quente e tal, que estava muito para a beira, né? E eu estava na beira d'água. Aí eu também pensei, bom, na beira d'água não deve também ter ninguém, porque eu passei e não tinha ninguém, né? Então eu fui bem na beira d'água para não ter problema. Mas vai conseguir. Só para explicar para o pessoal aí que a gente tem gente que não é da aviação que assiste o canal. Aliás, é muito mais gente que não é da aviação e que se interessa pela aviação que assiste o canal. O Vlamir já falou 2 vezes em pilonar. Pilonar é quando o avião dá uma cambalhota, assim, alguma coisa bate no trem de pouso e ele pilona, se ele vira ao contrário. Então esse é um grande risco para um piloto, né? Pilonar o avião, você pode se ferir gravemente. Então essa era uma das preocupações, entre outras. Era mais uma preocupação. Entre tantas outras, essa era uma. Não, assim, aí você vê que quando você faz todos os procedimentos, né? Aí você vê que realmente você está bem treinado. Então, porque eu lembro que eu estava tirando carta de automóvel também e tal, não sei o quê, então estava brevetando, então tinha um monte de coisa assim. Então eu prestava muito bem atenção, porque eu gostava do que eu fazia, gostava e, enfim, assim, sério, não tive essa dificuldade. Assim, o meu maior pavor era você estar em nada, você estar perdido, né? Porque lá atrás, esse avião que esqueci o nome, que era... não lembro do nome da pessoa que estava no avião, ele falou para mim, olha, como sua bússola tá ruim, porque era muita gente entrando na minha fonia, tá? Na verdade, você conta um deles, mas era muita gente entrando na minha fonia tentando me ajudar, e isso perdia. Então, eu não sei se foi esse que falou para mim, olha, mantenha, se você está sem bússola, mantenha a cauda para o sol, que você vai chegar lá, se é você que mantenha a cauda no sol e tal. Bom, aí na hora que eu começo a entrar nas nuvens, alguém me fala, você tá... Eu tô com a cauda no sol. Aí ele pegou e falou, mas então você tá indo pro mar. Aí eu peguei e falei, aí gelou, né? Falei, pô, e agora? Minha preocupação era, tô indo pro mar, vou atravessar Congonhas, tráfego aéreo, aí eu falo com a Torre Congonhas, por causa do tráfego, olha a minha preocupação, quer dizer, eu tinha tráfego aéreo de São Paulo, eu ia atravessar São Paulo, quer dizer, a que altitude eu tava para poder fazer isso, né? Aí eu falei, putz, meu medo estava aí. Eu falei, vou chocar com alguém. Então, estava com a torre em São Paulo, estava sabendo que eu ia para o mar. Por isso que eu perguntei, pô, me achou no radar? Porque uma torre me achava. Isso que eu estava achando doido, entendeu? Cada um que mandava eu fazer alguma coisa, que nem, olha, balança a asa, não sei o quê, vai para um lado, vai para o outro. Ah, te achei. Mas não era eu. Daí daqui a pouco eu ia ver, não era eu. Aí eu falei, putz, então, quer dizer, o meu pavor, acho que maior, foi nisso. As pessoas não me acharem, não me posicionarem onde eu tinha, né, que ficar. E aí quando o Boeing aparece, né, falando comigo, não, é você, estamos aqui, não, aí eu senti sabe aquele alívio, puta, me acharam, agora eu vou conseguir fazer a manobra, né? Eu vou saber onde eu tô, o duro é você não saber onde você está, né? Mas foi isso. Isso dá um filme bom, né? Viu? Nossa! Aí você vai lembrando detalhes. Agora, a gente conversando com o comandante aqui, a gente começa a ter vários detalhes. Ele vai falando, a gente vai, pegando as coisas, vai revivendo, revivendo, né? Coisa que tem o Marçal também. Atrás. O Marçal, tem também a questão aí da diária. Não, isso aí é o 121. A gente decolava de São Paulo
e falava, comandante, reduz aí, senão a gente não ganha diária. Lembra disso, Marquinhos? Lembro com certeza. O nosso terror era o 2.7, né? O 2.7 era um foguete. Aquilo não adiantava. Se fosse o Poniche, então ele fazia em 25 minutos. Congonhas, Galeão. Mas voltando então, Lito, então quando o Wlamir nos enxerga e a gente define a trajetória dele, tudo com muita paciência, mas com muita objetividade. Aí nós chamamos o Marçal lá na frente para dizer, olha, missão cumprida, encontramos lá, vai lá e dá umas boas notícias para os nossos passageiros, que estamos todos de missão cumprida. Aí o Marçal foi lá com aquele jeitão de deputado dele. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Você vê, né? E na época gozado, que ninguém assim ficou sabendo, foi uma coisa muito, não sei, obscura, né? Porque eu lembro quando eu estava comentando ontem com o Lito, até que quando eu cheguei no Aeroclube, acho que 2 dias depois e tal, foi uma festa e tal. E eu não sabia. Na realidade, eu fiquei sabendo que vocês foram condecorados e tal pelo Lito, entendeu? Até então eu não sabia. Eu vim saber agora, porque na realidade ele estava com um monte de documentação, começou a me mostrar e eu não sabia de nada. E foi esse negócio da comenda do Mérito Santos Dumont, foi muito interessante. Porque eu estava nesse voo, eu estava dando instrução para o Egon. Mas um pouco antes eu tinha dado instrução para um major da FAB, que trabalhava no DAC, hoje é coronel, o coronel Bruder, nem sei se está nativo ainda, parece que não está mais não. Não sei não, a verdade ele não está mais nativo. E estou chegando em Porto Alegre, num desses voos que pernoitava em Porto Alegre, chego lá, tem um telegrama para mim, no despacho operacional da Varig. Nunca ninguém usou o despacho operacional para me mandar telegrama. Para minha surpresa, o velho Bruder me cumprimentando, que ele nos bastidores descobriu que a gente receberia o Mérito Santos Dumont. E obrigado pelo gancho aí, Wlamir. Mas foi bom porque eu lembrei do Bruder agora. Muito bom. Abraço, Bruder. E tem assim o reconhecimento, né? O reconhecimento, porque realmente foi um mérito, Lógico. Foi de uma grandeza, assim, de uma honradez, sabe? Porque poderia se negar, falar, não, eu tô com... uma coisa é não ter condições, outra coisa é ter condições e falar, não, mas, pô, vou me arriscar a encontrar uma pessoa que está perdida, cada um com seus problemas. Poderia acontecer isso. Existem pessoas que são assim, mas vocês dois não, vocês pegaram a missão e concluíram. Então, e até estranho, né? Até a Torre liberar isso, esse procedimento, a Varig, sei lá, por mais que o comandante que assume ali, que vai fazer a coisa, ele está assumindo uma responsabilidade muito grande, né, em tomar essa atitude, né? Exatamente. Sim. Isso, a responsabilidade é muito grande, né? Sim, com muito cuidado também, né? Porque eu imagino ali os dois no cockpit falando, pô, tem um cara perdido, a gente não sabe onde ele tá, a gente tá voando baixo e devagar aqui. O olho pode de bater em ali, olhando para tudo. Exatamente. A grande preocupação era essa. Por isso que se acendeu todas as luzes. Mas nada que impedisse um abarroamento pela traseira do avião. Sim. Quer dizer, foi uma operação de risco, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Mas abençoada. Amém. Foi uma coisa assim que talvez... Eu acho que também teve a coisa muito de instinto, né? Eu não sei, talvez teve uma conexão muito grande ali. Não sei se eu acredito muito nisso, mas assim, eu acho que foi. Porque foi uma comunicação muito rápida, breve, mas muito incisiva nos pontos que tinha que dar certo. A gente não tinha tempo quase zerado, né? Então, foi muito incisivo. Então, eu acho que foi uma conexão muito forte de poder nós termos essa conversa muito rápido, o posicionamento e realmente um acreditar no outro. Porque, imagina, eu tinha que acreditar nele, ele tinha que acreditar em mim e ele estava com um monte de gente no avião, né? Quer dizer, foi uma coisa muito forte. Tanto é que quando eu pousei, que eu consegui colocar o avião
no solo e tal. Primeira coisa, fonia para ele, estava na água ainda ali, perto da água ali, aí eu peguei, liguei de novo, eu peguei e falei, comandante, pouso, tudo tranquilo, muito obrigado, avisa a Torre de Congonhas que tá tudo ok, tô salvo. Aí eu Consideramos, falei, depois desse contato, consideramos a missão cumprida. exatamente, foi realmente uma loucura, né? Mas Caramba. graças a Deus, assim, eu acho que tudo foi muito legal. Assim, agora a gente olha por um lado até cênico, né, da vida, né? Mas acho que o momento foi muito difícil, né? Não, e eu tô muito feliz, assim, porque teve um trabalho, assim, grande de eu tentar procurar os pedaços dessa história, né? Porque eu tinha só o Vlamir com uma memória ali, né, da parte dele, mas ainda não muito completa. Sim, E eu procurei, assim, o seu nome, Marco Antônio, mas ele é muito comum. Então ele me aparecia diversos resultados, mas nenhum era o comandante da Vale que eu queria falar. E eu não conseguia ter contato com você. Aí eu encontrei o do Egon. O Egon eu encontrei, porque era um nome mais, né, mais difícil, um nome alemão, Egon, Erich Stahlbaum. É. Então eu encontrei até no jornal quando é que ele tirou brevet, isso tudo estava no jornal de 1950 e pouco lá, eu tinha essas informações. Aí, mas comissário de bordo, não sabia nada. E aí eu comecei a bolar a história com o que eu tinha. E eu parei nesse negócio desse voo 993, porque quando eu olhava os timetables da Varig, o 993 eu não consegui do ano de 76, mas eu consegui do ano de 1979. Em 1979, o 993 já era um DC-10 que fazia, que tinha esse número de voo. Eu falei, pô, mas não é possível que um DC-10 tenha ajudado a encontrar um Cherokee. Não. Tem que ser um avião pequeno. E aí eu liguei para o Gianfranco Betting, que é o Panda Betting, né? Para a gente conversar, assim, porque ele conhece muito a história de aviação e tudo mais, escreveu muitos livros. Falei, mas que voo 993 era esse? Ele falou, ó, a Varig, com um voo começava com 9, ou era um voo cargueiro, ou é um voo internacional, ou um voo de reposicionamento, né? Um ferry flight. Aí eu falei, se fosse ferry flight, então não teria comissário de bordo, Não teria passageiros. não teria passado. E aí eu fiquei com o que será que é? E aí eu fiquei, sabe, aí encontrei a filha do Egon, e aí ela falou, ele faleceu em 2011, né, o Egon, e eu falei, puxa vida, porque eu queria essas informações, eu não encontrava, e ela não tinha o seu contato, né, Marco? E aí, semana passada, que eu estava falando com o Riet assistiu o vídeo, ele falou, eu conheço o Marco fez parte da minha adolescência, eu vou te passar o contato dele. Eu falei, nossa, que maravilha. Assim, como a aviação como esse mundo é pequeno, né? É tão grande e tão pequeno ao mesmo tempo. O Riet é a espécie de uma âncora, né? Quer saber a história da aviação e da Varig, joga no Riet que tu acerta. O Riet é meio enciclopédia desse negócio. Ainda bem que tem gente que registra tudo isso, né? Porque senão tudo se perde, né? Eu tive o prazer de voar com o Riet filho, né? Não o Riet pai. O Riet filho na Varig, assim, como mecânico, sentando lá no jump seat. Mas eu fiquei muito feliz, então, de saber aí, de poder reunir vocês de novo aí depois de tanto tempo, um poder ver o rostinho do outro ali, que é uma vida que seguiu, né? Que teve uma continuidade por causa da ação aí de outro ser humano muito, muito bom. Então, eu estou muito feliz. E ainda bem que tem você, né? Ainda bem que tem você que conseguiu refazer a história, juntar todo mundo, né? Porque senão estaria a história perdida aí, né? E você conseguiu unir a todos aí. Muito legal. Muito legal. Então, eu quero agradecer. Meu último voo de 777, o Marquinho era o comandante. Você voa nessa máquina então, Marquinho? Essa máquina é maravilhosa, hein? Eu voei muito avião na Varig. Voei os 247 e voei o MD-11 e voei o 777. Oh, maravilha. Você voou Electra? Comecei no DC-3. Você voou Electra na Varig? Pela ordem. DC-3, Convair, Avro, Electra, Convair 240, Avro, Electra,
737, depois 707, DC-10, depois o 747, 400. E depois o 777, que foi o avião show da minha vida. Ah, esse é mesmo, né? Que maravilha de carreira. Meus parabéns, comandante, aí pela sua carreira maravilhosa. Muito obrigado. Parabéns mesmo. É muito bom ver o senhor Obrigado, aí agora só no churrasquinho, que é o que a gente já trabalha tanto, né? Tem que ter a hora do churrasquinho. A gente não consegue, não, Lito. Sabe o que eu fiz? Eu comprei uma padaria, Lito. Nossa! Levanto todo dia às 5 horas da manhã, Lito. Não dá para ficar em casa, não. Mas a melhor coisa... Aviador não consegue ficar em casa depois que se aposenta. Não fica. Eu tô aposentado, tô aqui trabalhando também. Eu também. Tô aposentado, mas tô trabalhando, não tem jeito. Ah, tá. A gente pode repetir, Vlamir, só uma das coisas que o pessoal ficou com dúvida. Se você tirou o brevet ou não depois disso. Eu fiz até esse comentário, né? Na realidade, foi muito complicado, porque eu tive que fazer meus exames psicotécnicos novamente, me pediram todos os exames, né? E aí foi feito, passei em todos, foi feito um teste de teoria novamente, passei em todos, e aí no final falaram que tinha sido DAC, né? Que tinha me pedido, acho que não lembro se eram 10 ou 12 horas de duplo comando. Na época, meus pais não tinham condições para poder arcar com duplo comando, que era muito caro. Hoje em dia também deve ser, mas na época era muito caro pelas nossas condições financeiras. Então, realmente não tinha como eu prosseguir, né? Então, acabei mudando totalmente de rumo, acabei não indo para aviação. Hoje eu uso aviação, mas como passageiro mesmo. E aí eu fico no @VlamirDesigner mesmo, seguindo a vida. Olha aí. Tá vendo? Para você que ficou curioso aí, se o Vlamir tinha virado piloto, temos a resposta aqui no final do nosso vídeo. Espero que você tenha curtido muito esse bate-papo aqui entre a gente. E se gostou, ó, deixa o like, se inscreva no canal. Se não for inscrito, considere apoiar. Todo esse material, pesquisa, edição de vídeo, tudo isso é custo e o seu apoio é muito importante para a gente manter o canal funcionando. Um grande abraço e até o próximo voo.